Forças israelitas vão continuar a expandir a ofensiva na faixa de Gaza, reduzindo cada vez mais as áreas seguras para os civis. Bombardeamento russo à estação de comboios em Kherson faz pelo menos 1 morto e 4 feridos. A Associação Ucraniana leva presentes de Natal aos soldados para levantar os ânimos em tempo de guerra. Comissão Parlamentar Turca aprovou esta terça-feira a adesão da Suécia à NATO. As forças israelitas anunciaram que vão continuar a expandir a sua ofensiva, sem evitar os campos de refugiados no centro da faixa de Gaza e reduzindo cada vez mais as chamadas áreas seguras para onde os civis são obrigados a deslocar-se. Segundo o Hamas, só nas últimas 24 horas foram mortos quase 250 palestinianos. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. Na terça-feira, Israel devolveu às autoridades palestinianas cerca de 80 cadáveres recolhidos no norte da faixa de Gaza, depois de os examinar para garantir que nenhum dos reféns levados a 7 de outubro se encontrava entre as vítimas mortais. فنحن لا نستطيع في داخل حي مسكون في داخل هذه المنطقة بفتح هذه الثلاجة أو الكونتينر للتعامل معه، ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن للنقل إلى المقبرة، ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. A ONU nomeou a vice-primeira-ministra do governo cessante dos Países Baixos para coordenar os envios de ajuda humanitária à faixa de Gaza, na sequência da resolução aprovada na semana passada. A vida da maioria dos palestinianos mudou como resultado da guerra entre Israel e o Hamas. Num hospital na região centro da faixa de Gaza, dezenas de pessoas que tiveram parte do seu corpo amputada, especialmente as pernas, estão em diferentes fases de recuperação e adaptação. O conflito não lhes tirou a vida, mas mudou-a radicalmente. كل حياتي تغيرت. من إنسانة أنا بقدر سليم بقدر أمشي كل تفاصيل حياتي. الحين أبسط إشي بدي مساعدة. أبسط إشي بدي مساعدة من شخص. حتى النوم ما بقدرش أنام منيح. أسرت حياتي، شلت حياتي شل. عدمتني الحياة. عدمتني الحياة. نفسي أمشي، نفسي أقف. نفسي أقضي غرض أولادي. نفسي ألبي احتياجات أولادي. مش قادرة. Os médicos acreditam que, em alguns casos, a amputação podia ter sido evitada, mas depois de semanas desde o início da ofensiva israelita, muitos hospitais foram fechados. A maioria dos que permanecem abertos estão sobrelotados, não têm equipamento básico para operações e outros meios necessários. Um bombardeamento russo atingiu na terça-feira uma estação de comboios em Kherson, no sul da Ucrânia, e fez pelo menos 1 morto e 4 feridos. Segundo o ministro do Interior da Ucrânia, cerca de 140 civis estavam na estação à espera de um comboio de evacuação. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Всі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Na terça-feira, o exército ucraniano revelou que os militares da Força Aérea destruíram um navio de guerra no porto de Teodósia, na Crimeia. O presidente ucraniano deixou agradecimentos especiais à Força Aérea Ucraniana pelo bom trabalho na Crimeia. A Rússia apenas confirmou que o navio ficou danificado durante o ataque ucraniano no porto de Teodósia. Segundo as autoridades ucranianas, o navio estava carregado de drones produzidos pelo Irão, frequentemente usados por Moscovo no conflito. O ataque também deixou 1 morto e 2 feridos e danificou 6 edifícios, de acordo com o governador russo da região da Crimeia. Numa guerra sem fim à vista, foi possível levar a alegria do Natal para a linha da frente ucraniana. A associação Crop Hub recolheu presentes para os soldados, bens essenciais, equipamentos táticos e outros mimos e donativos para levantar os ânimos.
Веземо подарунки від наших діток з міста Кропивницький. Ми хочемо привітати наших хлопців, трохи їм підняти бойовий дух. Ми припинили рахувати ці поїздки, кількість їх, тому що кожна поїздка для нас, вона, скажімо так, робиться серцем. І з кожною поїздкою ми віддаємо частинку своєї душі і tepla тим, хто захищає нас на передовій. Aqui, o Pai Natal de Serviço é um motorista que faz entregas aos soldados ucranianos desde 2014. Este ano espera que os sorrisos que leva para o leste do país durem até à próxima entrega. A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Turco aprovou esta terça-feira a adesão da Suécia à NATO, deixando o país nórdico mais próximo da Aliança Militar Ocidental. O protocolo de adesão da Suécia terá agora de ser aprovado na Assembleia Geral, ainda sem data definida, na última fase do processo legislativo na Turquia. O país membro da NATO, juntamente com a Hungria, bloqueou a adesão da Suécia à Aliança Atlântica durante mais de um ano, acusando o país de ser demasiado permissivo em relação a grupos que considera terroristas. Alexei Navalny revelou que está bem depois de ter sido transferido para uma penitenciária no Ártico russo. O opositor de Putin escreveu nas redes sociais uma mensagem admitindo que não esperava ser encontrado antes de meados de janeiro, devido à complicada rota que foi obrigado a fazer para chegar ao Ártico. Там нет ни ФСИН-письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую, но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. A colónia penal para onde Navalny foi agora levado, em Karp, uma cidade com cerca de 5.000 habitantes no Círculo Polar Ártico, é conhecida como Lobo Polar, perto da Cordilheira dos Urais e numa zona de gelos perpétuos. Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano admitiu profunda inquietação com as condições de detenção do opositor russo, que esteve em paradeiro incerto durante quase 3 semanas. A diplomacia francesa defendeu que a transferência de Navalny representa uma clara violação de direitos humanos. Milhares reuniram-se em frente a uma esquadra da polícia de Belgrado na noite de segunda-feira, após 38 pessoas terem sido detidas num protesto contra as alegadas irregularidades eleitorais na Sérvia. Os manifestantes, principalmente jovens universitários, exigem a anulação das eleições de 17 de dezembro. Dragi prijatelji, dragi saborci, molim vas prvo na početku da jednim velikim aplauzom pozdravimo studente i njihovu današnju akciju i njihovu borbu. No domingo, manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal de Belgrado. O presidente sérvio descreveu os protestos como uma tentativa de derrubar o governo. Moscou acusou o Ocidente de interferir. O Partido Progressista Sérvio negou ter manipulado a votação e descreveu as eleições como justas. A oposição não reconhece o resultado das eleições e apelou à União Europeia à abertura de uma investigação sobre o caso. Uma mulher e os 4 filhos foram encontrados mortos no dia de Natal, no apartamento em que viviam numa localidade a cerca de 50 km de Paris. O pai das crianças, que tinham entre 9 meses e 10 anos, é o principal suspeito do crime. O homem, de 33 anos, foi detido já na terça-feira nos arredores de Paris, nas imediações da casa do pai. Em 2019, já tinha sido levado à justiça por ter esfaqueado a companheira quando ela estava grávida. Mas os problemas do foro psiquiátrico do agressor levaram ao arquivamento do caso. Na Alemanha, os habitantes da Turíngia e da Baixa Saxónia tiveram de abandonar as suas casas no dia de Natal devido às chuvas fortes que provocaram a subida do nível das águas e as consequentes inundações. De acordo com o governador da Turíngia, poderá demorar vários dias até que as pessoas possam regressar a casa. Werden die Menschen wahrscheinlich 3 Tage sich darauf einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Sie können erst zurückkehren, wenn die Keller ausgepumpt sind, wenn der Strom wieder angestellt wird und auch der Anschluss an die Kläranlagen wieder funktioniert.
Também na Chequia, algumas regiões continuam a ser afetadas por inundações e estão em alerta máximo. Está prevista uma subida do nível das águas em quase todo o país, fenómeno justificado pela chuva e pelo degelo, segundo as autoridades locais. Em Praga, alguns ferries não estão a funcionar e as pessoas estão impedidas de circular junto ao rio. Já nos Países Baixos, o nível da água é particularmente elevado, sobretudo nas zonas ribeirinhas, devido às chuvas fortes. Esta é uma situação invulgar na região, uma vez que a água está a vários metros acima do normal. Os recentes acontecimentos internacionais e o risco de ataques terroristas levaram ao reforço das medidas de segurança no Vaticano, nas áreas de grande afluência de pessoas durante a época do Natal. Esta terça-feira, durante a oração do Papa, foi possível observar mais agentes da polícia à volta da Praça de São Pedro. Foram também adotadas medidas de precaução na Alemanha e na Áustria. A polícia reforçou a segurança perto das igrejas e dos mercados de Natal de Viena. Zur Zeit, wie Jesus geboren ist, war es auch nicht sehr friedlich. Also das ist nicht was Neues. Was gut ist, ist, dass unsere Exekutive so wachsam ist, dass man genau hinschaut. Ich fühle mich ganz sicher, aber man muss wirklich. As autoridades da Áustria, da Alemanha e de Espanha foram alertadas para possíveis atentados organizados por um grupo islâmico durante o Natal e Ano Novo.